você possa entregar ao Senhor nesta noite aquilo que você trouxe de casa em forma de culto, e na medida que você entregar o seu culto, o Senhor ele possa estender as suas mãos misericordiosas sobre você, em nome de Jesus. Amém? Queridos, abra comigo, por favor, sua Bíblia. Profeta Isaías, por gentileza. Profeta Isaías, capítulo de número 61. Glória a Deus. Isaías, capítulo de número 61. E quem já achou, sinaliza com amém. Amém. Versículo de número 1 está escrito assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor tem me ungido para pregar boas novas ao pobre. Ele tem me enviado para atar as feridas do dilacerado, para proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão para aqueles que estão encarcerados. E você dá glória a Deus sobre essa palavra? Glória a Deus. Toma teu assento, por gentileza, glorificando, bendizendo e exaltando ao nome do Senhor. Encontro feliz na presença do Senhor, um dia mais, poder estar falando da palavra, pregando o Evangelho e anunciando as boas novas acerca de Jesus. Estou feliz que, além da companhia do meu pai, pastor Alcides, da minha mãe Adriana, está comigo também o presbítero Beto, meu tio, e minha tia missionária Tânia também. Eles vieram lá de Curitiba, Deus trouxe eles agora para passar um tempo aqui na cidade. Deus tem uma obra com eles aqui, e você que pode, sempre lembre deles nas vossas orações. Vocês vão orar por eles? Amém. Não me engana não, que o anjo pobre, hein? Deus abençoe em nome de Jesus. Queridos, eu preciso da sua atenção para você entender o que Deus propôs ao nosso coração, e eu trouxe de casa uma palavra e eu preciso compartilhar ela com você nesta noite. Então, por favor, redobre a sua atenção para que você entenda a mensagem de Deus aos nossos corações nessa noite. Eu posso contar contigo em nome de Jesus? Graças a Deus. O livro de Isaías é um livro a qual o Senhor tece algumas palavras proféticas para o profeta, desde o surgimento da chamada, quando o próprio Deus o convoca, perguntando: a quem enviarei? Nós, logo de início, vemos a disponibilidade do profeta em atender um chamado, porque nem todo mundo que é chamado tem disponibilidade de atender aquilo que ele foi chamado. Isaías, ele atende a voz de Deus. Quando ele atende a voz de Deus, ele vai passar longos anos da sua vida anunciando aquilo que Deus tem por mensagem para tratar com Israel. A primeira parte do livro, a primeira parte do ministério deste jovem é trazer o arrependimento e o juízo ao ouvido da nação que lhe ouvia. Haja vista, Israel era uma nação escolhida por Deus, fora a nação a qual Deus quis usar para que no meio dela o Filho de Deus, Jesus, se manifestasse entre os homens. Foram eles que Deus direcionou para que o Messias pudesse ser gerado. Então, Israel carrega uma promessa, a promessa que do meio dele se manifestaria o Filho de Deus. Sendo assim, Isaías por muitos anos precisa profetizar para trazer juízo ao ouvido daqueles que aguardavam o cumprimento desta promessa. É bem de conhecimento da igreja que Israel tem particularidade com Deus. Quando Deus permite o momento da transição, tira o povo do Egito, conduz ao deserto, até a cidade, a terra prometida, Israel não está apenas peregrinando no deserto, Israel está desfrutando de milagre, de livramento, de providência. Ele está desfrutando da pessoa de Deus na sua manifestação plena. Ele era tão pleno para com Israel que quando o povo tinha sede, ele fazia água brotar da rocha.
ele era tão pleno para com Israel, que quando eles estavam sentindo frio e a escuridão do deserto impedia de chegar ao seu destino, Deus dava ordem, uma coluna de fogo se colocava diante do povo. Ele se manifestava de uma forma tão plena, que quando o povo de Israel já está cansado do sol, ele dá ordem para as nuvens fazerem sombra, para que o povo não exista no meio do caminho. Eles estão desfrutando de um Deus tão pleno, que quando atrás é anunciado o exército de Faraó, dos lados estão a rocha, deserto, e à frente está o mar. Deus olha para o patriarca, para o sacerdote e diz: o que você tem nas mãos, Moisés? Usa esta ferramenta e ela será a chave de madeira que fará a água se tornar acesso até a terra prometida. O que é isso? Um povo que está debaixo de uma palavra, vivendo a plenitude do Deus que lhe liberou a palavra. Só que parece que no tempo Israel esquece de tudo quanto vivera e de quanto havia ouvido, de modo que Deus precisa levantar Isaías no meio de um período de luto. Por quê? Porque a chamada do profeta se manifesta na interrupção do luto do rei, a qual o povo tanto clamava e a tanto preservava a imagem dele. É nesse contexto que Deus levanta o profeta. É nesse contexto que Deus confere ao profeta as palavras que ele iria entregar, de modo que ele tenha percepção de que aquilo que Deus iria colocar na sua boca passava por ele, mas a mensagem ainda era de Deus. A manifestação disso é que quando Isaías toma o entendimento daquilo que Deus tem com ele, ele não vai querer evidência, ele não vai querer aparecer, ele não vai querer o teu nome aclamado, muito pelo contrário. Quando uma mensagem sai do coração de Deus e é entregue ao conhecimento do profeta, ele grita: ai de mim, que sou um homem de impuros lábios. Aqui já me mostra que Isaías não tem apenas um chamado. Aqui me mostra que Isaías não tem apenas a conduta de quem carrega um talento, mas vai mais a fundo. Me mostra que o profeta é escolhido, sim, o profeta é chamado, sim, mas tem um elemento chamado caráter, que se manifesta na vida do profeta quando uma mensagem lhe é conferida. E os primeiros anos da manifestação do teu ministério é anunciar queda, ruína, destruição e cativeiro. Parece que quanto mais Isaías profetiza, menos o povo quer ouvir, mas não é o problema de quem está direcionado de uma palavra. Por quê? Porque enquanto alguém decide não ouvir, alguém está decidido a ver os céus abertos. Esteja entendendo, eu vou repetir. Enquanto alguém decide não ouvir e desprezar as palavras que eram anunciadas pelo profeta, alguém está decidido a ver os céus abertos. Tem gente chorando, tem gente enlutada, tem gente sofrendo pela morte do rei, mas enquanto alguém está em luto, enquanto alguém está sofrendo, enquanto alguém decidiu não passar as páginas da vida e viver um dia de cada vez, tem alguém dentro do templo decidido a enxergar aquilo que ninguém quer enxergar. Tem alguém dentro do templo, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, decidido a ser manifesto a ele aquilo que ninguém quer experimentar. Ele interrompe o grito da dor e diz: e no ano em que morreu o rei Uzias, eu contemplei, oh glória, eu estou sentindo Jesus aqui, eu vi os céus abertos. A decisão é sua: ouvir a página ou acessa aquilo que o céu tem para você. Aleluia. O contexto do capítulo 61 é problemático. Por quê? Porque nós estamos falando de um período pós-exílio. Sendo pós-exílio, você sabe que Jerusalém fora destruída através das mãos de
de Nabucodonosor, quando o Império Babilônico toma conta da nação. E entenda, Babilônia não é a manifestação do adversário. Babilônia é a vara de correção de Deus. Deus usa por instrumentalidade o rei para que ele possa conduzir o povo a uma espécie de provação, a uma espécie de punição. Esse tempo tem data para começar, mas também tem data para findar. Deus estabelece um período de 70 anos. Quantos anos? 70 anos de cativeiro. E o pior, não é apenas um povo conduzido à escravidão, mas é um povo outrora que estava acostumado a se reunir como nós, entrar num templo como esse e levantar cultos ao Senhor. Ou você pensa que Nabucodonosor apenas toma a cidade? Não, ele toma a cidade, ele confisca o ouro, ele confisca a prata, mas ele faz questão de destruir o templo, ele faz questão de tomar a identidade, porque quando uma nação é submetida a outra nação que impetrou contra ela guerra e vivenciou uma vitória, a nação derrotada se torna subordinada aos mesmos costumes daquela que foi vitoriosa entre ela. É Nabucodonosor dizendo: eu não vou apenas levar vocês em cativeiro, mas eu vou confiscar a adoração do templo, eu vou confiscar o altar, eu vou confiscar a celebração do culto. É ele dizendo: avisa para os levitas, a partir de hoje ninguém canta mais no templo. Avisa aos sacerdotes, a partir de hoje ninguém sobe mais e ergue altar. Avisa aos profetas que a partir de agora ninguém profetiza mais. Em outra palavra, ele está instaurando o caos, ele está instaurando o conflito, porque ele não quer apenas conduzir a prisão, mas ele quer usurpar, ele quer tomar a identidade, ele quer ferir o emocional e ele quer tentar abalar o espiritual. Ou pensa você que o adversário da tua vida respeita o teu dia mal? Pensa você que o adversário da tua vida só vai se levantar contra você no dia que você estiver banhado do azeite? Não, ele vem de rodear a terra. É no dia da adversidade que ele vai se manifestar, é no dia da provação que ele vai tentar ofuscar da sua mente a palavra que o Senhor liberou sobre você. Mas nesta noite eu vim como profeta de Deus para liberar isso sobre a vida de alguém. Eu estou diante de uma geração que, se tomar os nossos púlpitos, a praça vira palanque e o nome do Senhor é pregado. Eu estou diante de um povo seleto que me ouve, que, se confiscarem os nossos instrumentos, tomarem os nossos músicos, haverá cânticos de salmo no nosso lábio, porque aquele que nos levantou se certificou que a sua igreja não será freada pelas obras do adversário. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. 70 anos depois de cativeiro, a Bíblia diz que se levanta um rei persa com o nome de Ciro, e é esse homem que assina um decreto autorizando para que a nação pudesse retornar à sua casa, pudesse retornar à sua vida cotidiana. Só que olha para cá, o rei libera um decreto, vá. Só que há um problema. Quando Israel sai do cativeiro, o que eles vão encontrar vai frustrar a sua expectativa, porque no regresso nunca se encontra do jeito que foi deixado. Vou repetir: o regresso nunca se encontra do jeito que foi deixado. Existem apenas duas possibilidades. Ao retornar, ou você encontrará melhor, ou você encontrará pior. Mas a verdade e o fato é, quando você retornar, o que estará diante de você
fulmina, pedra sobre pedra. O que Israel encontra? O templo de Salomão destruído. O que eles encontram? Uma economia enfraquecida, porque ele não leva apenas o povo cativo, ele toma conta daquilo que o povo produzia. Ele encontra o quê? O povo desanimado e, o pior, espiritualmente abatido. E sabe qual é o paradoxo do texto? Que Deus vai permitir o tempo para um período de reconstrução. Mas quem te disse que Deus queria reconstruir primeiro algo físico? Não, você não pegou, dormiu. Quem foi que te disse que a primeira reconstrução que Deus queria tratar era algo físico? Ele queria templo? Queria. Porém, primeiro, ele precisava resgatar a identidade de quem está exilado em cativeiro. Porque tem situações que vai ofuscar quem você é e aquilo que você exerce. E antes de Deus te tirar do cativeiro e te dar lugares altos para triunfar, Ele primeiro vai precisar enxergar dentro de você qual verdade restou em você. Quem é você depois que a porta se fechou? Oh glória! Quem é você depois que a má notícia tocou o teu telefone? Quem é você depois que o diabo bateu e encontrou o teu endereço? E me desculpa, isso daqui não é frase de assembleano não, mas é um louvor que diz: questiona ou adora. A verdade que Israel encontra no regresso é a verdade que Deus lá de cima já enxergava dentro de Israel. Sabe o que o texto me diz? Não se trata de reconstrução física, porque não adianta consertar o lado de fora se o lado de dentro continua quebrado. Lado de dentro quebrado aponta para uma situação. E qual é a situação? Vida espiritual enfraquecida. Por quê? Porque muitos estão voltando com entusiasmo. Só que tem um problema. O entusiasmo não acaba diante da realidade exposta do que Israel havia se tornado. Quando o entusiasmo vai por uma porta, sabe o que acontece? Desânimo espiritual. Quando há desânimo espiritual, há práticas de fé pagã. Quando há prática de fé pagã, o nome do Senhor não é exaltado. Se o nome dele não é centralizado como aquilo que era de regente do povo, há uma negligência. Que negligência? A lei. Se negligencia-se a lei, estamos falando de um povo que está negligenciando as Escrituras. Se estamos não estamos, observando as Escrituras, isso me faz entender que o desânimo espiritual gera a mistura de aceitação de fé. A fé faz com que se torne negligente a lei, e aonde não tem ânimo espiritual, aonde não há culto verdadeiro e racional, e aonde a lei não é observada, me desculpa, na verdade, você está sentenciado ao fracasso. A prova disso é que no livro de Êxodo, de Neemias, vai mostrar inúmeras tentativas de elevar uma nova reforma, mas sempre batia no problema. O povo estava mudado, voltou para a terra, porém estão perdidos dentro de casa. Desânimo, comparação com o passado, perda da esperança. É isso a realidade de Israel. Esse é o contexto que essa cidade está inserida. No capítulo 61, faz parte daquilo que é chamado
Porque Isaías é dividido em duas partes. Do capítulo de número 1 ao capítulo de número 55, Isaías está pregando sobre juízo, sobre arrependimento. Ele está falando sobre cativeiro. Ele está falando sobre a mão pesada de Deus que viria de forma de governança soberana sobre a nação. Só que agora, do capítulo, aleluia, 61 à frente, perdão, 56 até o capítulo de número 66, a palavra na boca do profeta muda o sentido. Ele começa agora a falar acerca de restauração. Ele começa a falar agora sobre justiça social. Ele começa a tratar assuntos como renovação espiritual. E mais, ele aponta para uma esperança futura. Aqui, o foco não é mais o julgamento da nação, mas o foco é restauração, propósito e glória futura. Pregador, e como que ele manifesta essa mudança do seu posicionamento profético? Capítulo 61, quando ele logo anuncia: o Espírito do Senhor está sobre mim. E eu gosto dessa parte, porque ele diz: porque o Senhor tem me ungido. Tem o quê? Ungido. A figura ungido aponta para uma figura messiânica. A figura, ungido, aponta para aquele que viria, um Salvador futuro. Olha para cá para você entender. Quando ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, a exposição do texto é uma capacitação divina. Alguém entendeu? Há uma afirmação. A afirmação é: o Espírito do Senhor está sobre mim. É ele dizendo: eu estou capacitado. A capacitação é o quê? É Deus lhe dando autorização de exercer algo de alguma forma específica. Ele está apontando para a figura messiânica, dizendo: Jesus está autorizado pelo Pai a quê? A produzir aquilo que o céu lhe autorizou. E a obra produzida por Jesus era evangelizar os pobres, curar os quebrantados, libertar os cativos e consolar os que choram. Quando o texto diz na parte B: porque o Senhor me ungiu, ele está dizendo que há uma pessoa escolhida. Aqui seria plausível se a nação daquele tempo dizer: se há uma pessoa, Deus está dizendo que há um profeta, Deus está dizendo que há um líder espiritual. Eles passam a enxergar esta pessoa prometida, esta pessoa ungida, como um revolucionário político, alguém que se levantaria e iria de forma muito plausível erradicar todas as obras de indiferença social, aquele que iria acabar com a desigualdade, acabar com a fome, acabar com a dor. Porém, aqui está a problemática: aquele que Isaías está anunciando que viria, ele não chegaria apenas para tratar dos sintomas, mas ele queria tratar da raiz do mal. Por quê? Porque a obra restauradora não é tratar sintoma, mas é resolver a raiz do problema. Deus não te quer um dia bem, Ele quer que você viva a plenitude do que Ele tem com você. É por isso que Ele não vai sanar dores momentâneas, não. Ele não quer cessar dores momentâneas, não. Muito pelo contrário, Ele quer enxugar o pranto, a lágrima, o lamento, a dor dos teus olhos. Isso daqui fica evidenciado em Salmos, quando o salmista diz que aqueles que semeiam com lágrimas colherão. Oh glória, sabe o que ele está dizendo?
Senhor está debaixo da governança dele. Ele aponta para um homem que viria com obras grandes. E eu gosto da Bíblia, Célio, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. Porque Isaías está falando de alguém que viria, ou seja, é algo futuro. Há uma expectativa, alguém virá, mas ele não se manifestou ainda entre nós. Lucas capítulo de número 4. O Espírito Santo conduz Jesus ao deserto. Ele é conduzido no deserto. E quando ali ele está, ele é tentado por Satanás. Ali, Satanás parece que quer tentar deslumbrar Jesus com obras feitas pela própria mão de Deus. Se tu és mesmo Ele, sacia tua fome. Transforme essas pedras em pães. Só que olha para cá. Jesus não foi à toa no deserto. A mão do Espírito levou ele. Porque tem quem anda sem direção e tem quem anda direcionado. Até para a tentação, quem conduziu foi o próprio Espírito, com a autorização do Pai, dizendo: vai lá, por quê? Está na hora de virar um livro, glória. Ele chega no deserto. Ele tem fome, porque ele se faz matéria. Ele chega no deserto, parece que ele se sente sozinho, de modo que Satanás olha para ele e fala: lança-te daqui, porque está escrito que os teus anjos darão ordem ao teu respeito. Ele quer ofuscar a Jesus, dizendo: olha em cima deste lugar onde você está, se prostrares e me adorares. Satanás é tão imbecil que ele se esqueceu que o que fez ele ser chutado para fora de lá foi querer se comparar. Ele está agora com Cristo, 40 dias de jejum. O homem está cheio do azeite e ele quer tentar Jesus no lugar onde ele foi manifesto. Por quê? Porque ele acostumou vencer, aleluia, Adão no Éden. Jesus é a representatividade, é a tipologia do segundo Adão. Ele está diante de Jesus, aleluia, no meio do deserto, dizendo: o primeiro que veio antes de você perdeu para mim. Ele está dizendo: o segundo que veio antes de você é Israel, e Israel perdeu para mim no deserto. Agora, ele é aquele que Isaías está dizendo: eu estou sentindo Jesus aqui. Ele é aquele que Isaías está dizendo: ele vem. Se Adão perde para Jesus no Éden, se Israel perde perdão para Satanás no Éden, se Israel perde para Satanás no deserto, é no deserto que ele se levanta. É no deserto que ele se levanta, cheio do Espírito de Deus. Ele passa por esse momento. Quando ele passa por esse momento, diz que o texto que ele retorna aonde? Para a Galileia. Por quê? E o texto diz: retornando ele para a Galileia. Ele entra em cenáculos, lugares que de forma recorrente, presbítero Gênesis, ele estava acostumado a ensinar. Nessa altura aqui, Jesus já é badalado em toda a cidade. Nessa altura aqui, toda a multidão quer estar próxima de Jesus. Não pelos milagres, também, mas ainda pelos ensinamentos que ele aprendeu. De modo que só senta para ouvir quem está disposto a aprender. Eles se assentam, por quê? Porque eles reconhecem que quem está de pé é maior do que eles, então eu preciso me assentar para ouvir. E ele ensina de forma recorrente. Só que olha para cá. Uma coisa é ele ensinar, outra coisa é depois de viver batalha espiritual, 40 dias de jejum. Irmão, eu imagino que ele, Jesus é pentecostal que nem eu. Ele deve ter entrado naquela sinagoga dele. Ele deve, presbítero, André, ele deve ter entrado naquela sinagoga dele assim: é hoje. É hoje. Ele entra na sinagoga.
Quando ele abre o texto de forma ortodoxa, penso eu, ele expõe o texto dizendo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor tem me ungido para pregar boas novas aos pobres. Ele tem me enviado para atar as feridas do dilacerado, para proclamar liberdade ao cativeiro e abertura da prisão, para que aqueles que estão encarcerados, aí ele diz, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Alguém está dizendo, porque o texto menciona que quando ele começa a lançar essas palavras, quem está lhe ouvindo está de boca aberta de ver tamanha autoridade. Só que o texto diz que ele termina de ler, enrola o papiro e se assenta numa cadeira. Olha para cá, na figura do cenáculo, só lia e se assentava quem era a figura de autoridade. Ele não apenas envolve o papiro e devolve, ele se assenta e diz: pois bem, cumpre-se hoje diante de vós. Eu imagino que naquele momento alguém deve ter ficado um do lado do outro e dizendo: rapaz, será que é ele o homem? Alguém deve ter dito assim: será que é ele o tal do grandão da Galileia? Será que é ele aquele que era a coluna de fogo, que era a nuvem, que dava ordem? Que homem é esse? Que tamanha autoridade? Irmão, naquele momento ali, o povo queria pegar Jesus e lançá-lo de cima de um penhasco, porque eles estão dizendo: é uma blasfêmia. Esse homem está tomando uma posição dizendo que ele é filho de Deus, o Messias enviado. É desse Cristo que Isaías está falando quase 800 anos antes. É desse homem que Isaías está falando, povo de Israel. Será que vocês não entenderam que tudo isso é só para fazer vocês regressar ao lugar de origem? Só que a gente está diante de uma problemática crucial no decorrer da história. Por quê? Porque quando eles estão recebendo palavras de libertação de Ciro, automaticamente quem é liberto tem cântico de alegria para cantar. Quem é liberto não vê a hora de regressar de onde ele vem, de jamais ter saído. Só que há um problema. Eles voltam. Porém, quando eles voltam na prática do culto ao luto. Não tem cântico na boca. Não tem palavras de gratidão para externar a Deus a libertação de um novo tempo. Não tem nada que exale o que a mão de Deus fez naquele momento. Muito pelo contrário, ao regressar para suas casas, encontrar o cenário que estava diante deles, eles tomam uma decisão. Me pergunta qual? Você não perguntou? Fala qual? Eles decidem se vestir de pano de saco, colocar cinza nas cabeças, sentar-se no chão e oferecer nas portas